Sim, meus irmãos, tudo começou lá atrás. Vamos começar a história da Páscoa desde Abraão, para vocês entenderem. Dermaclim Missões. Este é um trabalho voluntário mantido pela Dermaclim Aliança em Dermatologia e pela Dermaclim Excellice Cosméticos. Eu sou a doutora Sueli, sou médica e missionária, trabalho junto com a minha irmã, a Felícia, que é psicopedagoga e missionária. Meus irmãos, nós vamos fazer o estudo da Páscoa para vocês compreenderem a grandeza dessa festa, para que essa festa também seja comemorada por vocês com sentido, com uma alegria muito grande. Vou resumir a história da Páscoa para vocês. Vocês já sabem, né, a divisão dos livros da Bíblia. Então, a história da Páscoa começa em Gênesis, no capítulo 12, quando Abraão vivia na terra dos caldeus. Era a terra do Abraão, era a terra da Sara, a esposa, dos pais, dos avós. Ali eles nasceram e ali eles foram criados. Um dia, Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, que eu vou te levar a uma terra distante, onde você vai viver uma vida com bastante plenitude. Mas ele não sabia, mas ele obedeceu a Deus. Ele arrumou tudo com a Sara e seguiu em direção a essa terra. Nessa jornada, ele foi habitar em Canaã. É importante que vocês vão acompanhando, tá? Em Gênesis capítulo 12. Vou resumir bastante a história e vou colocar na descrição cada ponto dessa história, vou colocar a referência bíblica. É importante que depois vocês olhem na descrição, olhem a referência bíblica para vocês acompanharem. É uma maneira que eu estou ensinando a vocês a serem independentes na leitura da Bíblia. Sempre que vocês forem a um culto e ouvir a história bíblica, é importante que vocês confiram na Bíblia o que está escrito. Assim eu estou resumindo bastante essa história para vocês, para nós chegarmos lá na celebração da Páscoa. Então, vocês agora vão aprender a acompanhar na Bíblia. Não aqui durante a explanação, mas depois vocês vão anotar todas as referências e vão acompanhar. Isso do capítulo 12, quando Abraão deixa a terra, dos caldeus, com a Sara, e na caminhada vai habitar em Canaã. Lembrem-se que nessa época não existia a Bíblia, nem o Velho Testamento existia. O Velho Testamento foi existir muitos anos depois, tá? Mais de 1000 anos depois, através de Moisés. Nessa época, Deus vinha falando com a humanidade desde a época de Adão e Eva, desde a época de Noé, e o ensinamento de Deus ia passando de geração a geração, os pais contando para os filhos, e Deus se manifestando muito com o povo, falando com eles. Hoje nós temos a palavra escrita e Deus fala conosco através da palavra. Então, seguindo, quando Abraão deixou a terra dos caldeus e foi habitar em Canaã, juntamente com a Sara, lá eles tiveram um filho. Anos se passaram, eles eram velhos, chegaram idosos na terra de Canaã, eles tiveram um único filho, Abraão e Sara. Tiveram Isaac. O Isaac cresceu, ficou adulto. O Isaac casou com a Rebeca. O Isaac e a Rebeca tiveram 2 filhos gêmeos. Esses 2 filhos gêmeos, chamados Esaú e Jacó. Olha aí um nome já importante para entender a história da Páscoa. Então, desde a saída de Abraão, da terra dos caldeus para Canaã, nascimento de Isaac e o nascimento de Esaú e Jacó, nós estamos de Gênesis 12 até Gênesis 25, alguns versículos. Essas crianças cresceram e ficaram adultas. Muitas coisas aconteceram e a Bíblia relata, mas eu não vou agora contar a história do que se passou do nascimento deles até quando Esaú, adulto, tomou o rumo dele e Jacó também tomou o rumo dele. Esaú seguiu um caminho, seguiu para terras distantes.
Jacó, o irmão gêmeo, seguiu para outras terras distantes também. Jacó foi para a Mesopotâmia. O Esaú, ele formou o povo árabe, os muçulmanos que nós conhecemos hoje. O Jacó formou o povo israelita, os judeus que nós conhecemos hoje. Então, recapitulando, Abraão e Sara tiveram Isaque. Isaque casou com Rebeca e nasceram Jacó e Esaú. Então, vamos agora na linhagem de Jacó. Jacó, morando na Mesopotâmia, já adulto, foi para lá. Então, Jacó casou com a Leia e casou com a Raquel, duas irmãs. Não é assim, naquela época isso era normal, meus irmãos, da cultura da época. Hoje, se nós falarmos, né? Ele casou com duas irmãs, na nossa cultura isso é inaceitável, mas naquela época isso era aceitável. Por que isso aconteceu? O Jacó, ele era apaixonado pela Raquel. Quando ele foi para a Mesopotâmia, ele conheceu a Raquel e ele era apaixonado. Então, o pai da Raquel colocou para ele o seguinte: você vai trabalhar 7 anos e você então vai casar com a Raquel. Era o dote. Ele fez isso, trabalhou 7 anos. Mas quando ele casou, no dia do casamento, foi dada a Leia em casamento para ele. E ele ficou muito triste, muito chateado, porque ele era apaixonado pela Raquel. Então o pai propôs a ele um novo contrato de trabalhar mais 7 anos nas terras, e então ele teria a Raquel como esposa. Ele trabalhou mais 7 anos e teve a Raquel como esposa. Gênesis 29. Jacó teve 12 filhos, tá? Com a Leia, ele teve 6 filhos. Com a Raquel, ele teve 2 filhos, 8. A Leia foi a primeira que deu filhos para ele. A Raquel, ela não podia dar filhos, não conseguia engravidar. Demorou muitos anos para ela ter 2 filhos. Então, cada uma, tanto a Leia como a Raquel, elas tinham a babá delas. E elas levaram consigo para casa, que era normal. Elas eram meninas ricas. Então, tinha uma babá que criaram elas e, quando casadas, essas babás foram as serventes delas na casa. E era comum, elas eram propriedade. Uma era propriedade da Leia, outra era propriedade da Raquel. Então, elas deram. A primeira foi a Raquel, que não podia ter filhos. Deu a babá dela, chamada Bila, para o esposo Jacó, e com ele a Bila, a servente, mas Jacó tiveram 2 filhos. Depois a Raquel teve 2 filhos, foram as 2 últimas crianças. Um dos filhos entrou para a história e vocês conhecem, é o José do Egito. Sei que vocês conhecem porque teve um seriado na TV, né, mostrando o José do Egito. Foi muito comentado, as pessoas assistiram. Então, eu sei que esse personagem vocês conhecem, o José do Egito. E a servente da Leia também teve com Jacó mais 2 filhos. Então, o total, vamos pensar, Jacó teve 12 filhos homens. Tá? Desses 12 filhos, mais tarde vão formar as 12 tribos de Israel. Mas nós não vamos agora falar dessas tribos, porque essas tribos se formaram depois da Páscoa. Nós queremos ir até a Páscoa. Então, guardem isso. Recapitulando, Abraão e Sara foram viver em Canaã e tiveram Isaque. Isaque ficou adulto e casou com Rebeca em Canaã. Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Quando adultos, Esaú foi para um lado e Jacó foi para o outro. Jacó foi para a Mesopotâmia. Lá ele casou com a Leia, casou com a Raquel e Jacó teve 12 filhos. Entre os 12 filhos, José, aquele que será vendido para o Egito. Então, para vocês acompanharem bem a história, meus irmãos, eu fiz em capítulos, tá? Então, esse capítulo termina aqui, acompanhe o próximo capítulo. Agora, tem uma pergunta que está aqui na Bíblia, e eu passo a pergunta para vocês. Vocês devem estar até surpresos, né, com a história da Páscoa. Mas quando um filho seu, ou um amigo, ou alguém perguntar, Páscoa, mas que festa é essa, né?
a Páscoa vem logo a ideia de chocolates, né? Mas a ideia de chocolate vem, a ideia de coelhinhos vem. Mas se alguém perguntar e você tiver que definir com palavras o que é a Páscoa, qual é a sua resposta? Meu irmão, minha irmã, se você puder, coloca ali nos comentários. Eu queria realmente saber qual é a sua resposta, o que é a Páscoa. Porque tanto a pergunta quanto a resposta está aqui na Bíblia, no livro seguinte, que é Êxodo. Então, reflita um pouco, descanse um pouquinho e vamos nos preparar para o próximo capítulo. Que Deus abençoe a todos nós nessa jornada de estudo da Páscoa.